Seguindo com o nosso programa, Com Tudo Posso, lembrando que amanhã é Dia Mundial da Voz, né? Nesse sabadão, dia 16 de abril. E a conversa agora é sobre câncer nas cordas vocais. E a gente recebe aqui o otorrinolaringologista, Dr. Bruno Rossini, também diretor da clínica Ortovita, para falar para a gente, né, por que esse câncer, esse tipo de câncer acontece. Doutor Bruno, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Obrigado aí pela presença. A incidência é muito grande, doutor Bruno? Sim, a incidência do câncer de laringe, principalmente aqui na região de São Paulo, chega a ser de 15 casos para 100 mil pessoas. Então, sim, é grande. Mas isso num comparativo mundial? Comparando com o resto do mundo, São Paulo tem sim uma incidência maior do que o restante dos países. Na média mundial, esse câncer acomete em torno de 5 pessoas a cada 100 mil pacientes, exatamente. E tem uma explicação para São Paulo ter tanta gente com câncer de laringe? Provavelmente pela poluição envolvida. A poluição não é o principal fator de risco. Mas né? é um deles, né, doutor? É um deles, com certeza. Os principais fatores de risco envolvidos são o abuso do consumo de cigarros, né, o tabagismo excessivo e a bebida alcoólica. Mas sim, a poluição tem seu papel no desenvolvimento desse problema. É genético? Você traz, é hereditário, aliás, você traz de outras... Isso. Nós costumamos falar que o desenvolvimento do câncer é multifatorial. Isso quer dizer, envolve fatores intrínsecos ao paciente, né, da própria pessoa, e fatores externos de comportamento, né? A genética, com certeza, contribui. Existem estatísticas mostrando que pacientes com câncer têm mais familiares com câncer também. Então, isso é genético, sim, tem um componente. E quem tem maior incidência de câncer nas cordas vocais, doutor? É o homem ou a mulher? O homem. O homem tem, a proporção são 4 homens acometidos para uma mulher acometida. Tá, mas qual que é a causa para isso? O homem, culturalmente, tem uma ingestão maior de bebidas alcoólicas e também costuma fumar mais. É por isso que o homem, na maioria das vezes, é mais acometido. A gente está falando de quanto de cigarro e quanto de bebida alcoólica? Porque às vezes a pessoa bebe socialmente e vai falar, eu vou ter um câncer, mas não é real. Não é assim, não. É realmente o uso abusivo, né? Beber muito, beber todo dia, né? Realmente ser um etilista, né? E também fumar todo dia, fumar mais de um maço por dia, com certeza aumenta muito a chance. Tá, agora, essa informação que o senhor trouxe antes, né, relacionada aos homens, né, estarem à frente das mulheres no número de casos de câncer de corda vocal, é interessante porque existem muitas patologias associadas à mulher, que é justamente por fatores hormonais. No homem, os fatores são externos, vamos dizer assim, em função de hábitos. Isso mesmo. Provavelmente os fatores hormonais nesse tipo de câncer não estão envolvidos. Não está presente. Tá. Eu tenho uma dúvida que ficou da outra pergunta. O senhor falou do câncer. Conforme a família tem mais câncer, a pessoa pode ter câncer, né? Pode ser câncer no útero, pode ser câncer de mama, e a outra pessoa tem um câncer de laringe? Pode ser isso? Ou precisa ser câncer de laringe? Isso. Estatisticamente falando, né, nós estamos nos referindo mais aos cânceres de cabeça e pescoço. Então, na família do paciente, é bom sempre perguntar se existem outros familiares com câncer de cabeça e pescoço. E essa taxa é mais elevada, sim. Entendi. Doutor, a gente está falando sobre câncer nas cordas vocais. Qual que é a diferença entre o câncer e o nódulo? Muito boa pergunta. O nódulo vocal, que também é conhecido popularmente como calo vocal, é uma doença benigna, né? E na maioria das vezes é adquirida por um uso errado da voz, um abuso vocal, né? Já o câncer, não. O câncer já pode ser uma doença mais grave, né? E é uma doença que a gente chama maligna, né? Se não for tratada adequadamente, pode levar, inclusive, à morte do paciente. O tratamento do nódulo, na maioria das vezes, é com fonoterapia, né? Com correção da voz, do uso da voz. Já do câncer, não. O tratamento do câncer é bem mais complexo, como a gente vai comentar daqui a pouco, né? Entendi. Doutora, a pessoa percebe que ela está com câncer? Ela sente dor? Tem alguns sinais visíveis no próprio pescoço, na garganta dela, por exemplo? Isso. O sinal mais precoce, que inclusive nós temos que sempre ficar de olho,
é a rouquidão persistente ou progressiva, que dura mais de 15 dias. Né? Todas as pessoas, né, eu acho que esse é o principal alerta, que tem uma rouquidão persistente, devem sim procurar um médico especialista, otorrinolaringologista, para passar por uma consulta e um exame de laringoscopia, a fim de diagnosticar o porquê dessa rouquidão. A rouquidão não é normal já, né, doutor? Rouquidão não é normal. Normalmente, não é para nós sermos roucos. Mas quando a gente fala muito, vai num show Esforço, e tudo, você fica rouco. Força a voz, né? Isso aí Isso é é muito normal. comum. Isso é muito comum de acontecer. Normalmente isso não está envolvido com nenhuma doença grave, né? Mas mesmo assim, se essa rouquidão persistir, deve ser avaliado sim por um médico. Doutor, quando esse câncer acontece, que região que ele se localiza? Como que é isso? Muito bem. A nossa garganta, ela é composta por 2 órgãos principais, a faringe e a laringe, né? Aqui, em relação ao Dia Mundial da Voz, nós estamos falando principalmente sobre os cânceres de laringe. A laringe é em que região aqui? É nesta região aqui e ela se subdivide em 3 andares. A supraglote, a glote, onde estão especificamente as pregas vocais, e a subglote. E os sintomas... E a faringe é o quê? A faringe é um tubo muscular que começa na região posterior ao nariz e desce aqui até a laringe. A faringe está atrás, é isso, Isso. doutor? Seria isso? Mais ou menos isso. A faringe está atrás dependendo da posição. Tá, isso mesmo. Então vamos continuar. O câncer de laringe, estava explicando os 3 As 3 degraus, posições, né? Isso. E ele pode acometer esses andares de forma separada. É importante saber e diferenciar os sintomas iniciais de cada andar acometido. Se o câncer acomete a supraglote, muitas vezes o paciente refere dor ou dificuldade para engolir. Tá, nesse caso já são sintomas, então, que a gente está falando, Já são né? sintomas, exatamente. Se acomete as pregas vocais, aí sim uma rouquidão persistente. E se acomete o andar mais inferior, a subglote, muitas vezes o paciente refere para nós uma dificuldade para respirar. Agora, dor, dificuldade para engolir, doutor, isso pode ser confundido com uma dor de garganta. Pode. Sim, exatamente. Mas isso que ele falou, tem que Tem que permanecer ser por persistente, pelo menos tem que 5 ser dias, persistente, exatamente. Se a dor é persistente e não pontual, o paciente merece uma avaliação médica, sim, para descartar qualquer problema mais sério. Existe algum tipo de autoexame que é possível fazer, doutor? Apalpando, apertando a região do pescoço? Normalmente não, a gente não consegue detectar dessa forma, a não ser em casos um pouco mais avançados, que já tem metástase para linfonodos cervicais. Aí esse linfonodo, sim, pode crescer Vai e ser, aqui, né? isso, e ser sentido a palpação, né? Mas o ideal é que não espere isso acontecer. Começou a ter algum sintoma, procure um médico para ser diagnosticado. Os índices de recuperação são positivos, são bons? São muito bons quando o câncer é detectado No início. No início, exatamente. A gente pode ter até 90% de cura quando o câncer é detectado no início. Bom, diante então dessa pergunta, vamos falar sobre os tratamentos, doutor, né? Aliás, eu acredito que o tratamento vai mudar de acordo com a localização do câncer também. Tem isso? É isso mesmo. Bom, os tumores iniciais em qualquer um desses andares são melhores tratados ou com cirurgia, e podem ser inclusive microcirurgias pouco invasivas, né? E também radioterapia. Já os tumores mais avançados, né, podem exigir cirurgias maiores, né, inclusive com ressecção das metástases, caso elas existam, e também a radioterapia associada com a quimioterapia, tá? Muitas vezes não, mas algumas vezes, melhor dizendo, não é nem possível mais operar. Então a gente faz a radioterapia e a quimioterapia. É isso mesmo. Fica alguma lesão, doutor, uma vez que é um procedimento, em alguns casos, pode ser cirúrgico? Exige isso? A gente busca retirar toda a lesão, né? Normalmente o tratamento busca ser curativo. Vai depender do tamanho desse tumor? Vai depender do tamanho do tumor. Mas sequelas muitas vezes ficam sim. Quanto maior a cirurgia realizada, maior a sequela que fica. Que tipo de sequela, doutor? A ponta da voz fica mais fraca? Isso. Depende muito da cirurgia. Se for só uma microcirurgia, uma ressecção pontual,
às vezes não fica sequela nenhuma. Se a cirurgia for maior, pode formar uma cicatriz na prega vocal, deixando a pessoa um pouco rouca, isso de forma mais crônica, né? E as cirurgias maiores podem chegar até a remoção do órgão completamente, a remoção da laringe, né? E aí fica a gente assim. consegue viver sem a laringe? Consegue. É? Aí a gente, os nossos cirurgiões fazemos a traqueostomia e o paciente pode respirar e falar por esse pertuito cirúrgico, mas né? aí, né, já é um caso mais bastante, grave, é verdade, tem um comprometimento Existe uma grande. certa limitação, né, doutor? Depois a pessoa... Existe né? sempre uma limitação, a pessoa tem sempre que fazer a reabilitação junto com os nossos fonoaudiólogos, nossos amigos fonoaudiólogos, né? Mas a gente consegue resolver muitas vezes o problema e o paciente consegue viver por muitos anos ainda, Então, né? quantos anos você tem que ter sem nada para você poder falar? Eu sei que tem que ser 5 anos, pelo menos, né? Isso, muito bem, é isso mesmo. Sem nada para você falar, eu não estou livre do câncer. Isso. O prognóstico, normalmente, é avaliado dentro de 5 anos. Em tumores menores, iniciais, como eu disse, é de 90% de sobrevida em 5 anos. Já tumores mais graves, a sobrevida chega a 40%, 50% em 5 anos. É isso mesmo. Eu tenho um dado aqui que a produção passou pra gente, que o câncer de laringe atinge entre 8 e 10 mil pessoas por ano no Brasil. É isso São aí, reais essa é a esses média. dados, doutor? É isso mesmo. Isso tem aumentado ao longo do tempo, até em função dos níveis de poluição que nós temos, né? Cada vez mais alarmantes, por sinal. Essa média ainda está mantida. Como eu disse, em São Paulo, a incidência, né, a taxa de acometimento das pessoas, ela é um pouco maior que isso, mas ela tem se mantido estável nos últimos anos. Para se prevenir da poluição, a gente pode usar o quê? Lenço, máscara? O que a gente pode fazer? Ajuda um pouco, né? Mas não adianta. Não podemos dizer que não resolve, né? É muito importante que a gente beba muita água, lave o nariz frequentemente com soro fisiológico. Tem né? relação isso também, então, doutor? Esse lavar o nariz? Tem por causa da poluição. A gente consegue respirar melhor e isso ajuda sim, é muito importante. Outras medidas que a gente pode fazer: tratar o possível refluxo gastroesofágico, né, que pode sim estar associado também ao desenvolvimento desse problema. E o principal, o mais importante de tudo é, se tiver dúvida ou uma rouquidão persistente, procurar um médico especialista em otorrinolaringologia e realizar a laringoscopia, exames periódicos, principalmente pacientes que fumam e bebem muito. Essa é a melhor forma de prevenção. Quem não fuma e não bebe e não tem nenhum sintoma não precisa realizar o exame. Se tiver a rouquidão persistente, sim. Aí sim. Isso. Pacientes que não fumam, não bebem, não têm rouquidão, não tem uma indicação clara. Mas se quiserem fazer como forma de check-up, também não tem contraindicação. Doutor, o senhor citou o refluxo. Isso quer dizer que problemas gástricos também podem causar problema, então, nas cordas vocais, inclusive o próprio câncer? Sim, ele pode contribuir né? para isso. Dificilmente só o refluxo vai causar o câncer. O problema é que vai estar associado a outros fatores. A questão é essa. Exatamente. É a associação dos fatores que muitas vezes que leva ao desenvolvimento desse problema mais grave. O pigarrear constantemente é um sinal, doutor? O pigarrear, não para a formação do tumor, mas ele não é saudável para a nossa voz. Né? Existem alguns vilões aí da nossa saúde vocal, como, por exemplo, pigarrear constantemente, o ar condicionado, a própria poluição, né? Nós falarmos em tons que não são Os nossos. Exatamente, nossos tons normais de voz, né? O próprio refluxo. Então, tudo isso a gente consegue melhorar com uma orientação adequada. Tem algo para comemorar nesse Dia Mundial da Voz? Sim, a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia está desenvolvendo diversos eventos, né, em diversas cidades, para que nós mostremos a importância, né, da prevenção do câncer de laringe. É muito importante a gente divulgar isso. As pessoas já estão dando atenção, doutor, porque assim, quando a gente fala, né, chegar lá no câncer de mama, no câncer de próstata,
a campanha é gigantesca, né? As pessoas ficam atentas a isso e popularizam, né? Virais da internet, no Facebook, no Instagram, Ainda né? bem, né? Ainda bem, Ainda isso é bem. ótimo, né? Agora, da voz parece que ainda é uma coisa silenciosa, né? Contrapondo até, né? Quando a gente fala de voz. Assim, a divulgação está crescendo ano a ano. Este ano, por exemplo, nós vamos ter um evento grande no Ibirapuera, amanhã, né? Todos estão convidados. E eu acho que ano a ano, sim, a população está se conscientizando cada O vez que vai mais. ser feito no Ibira amanhã, doutor? Que horário? Você tem Amanhã ideia? vão ter shows, né? Na parte da manhã e na parte da tarde. Vão ter vários médicos otorrinolaringologistas divulgando a importância, né? Do exame de laringoscopia, da avaliação com um médico especialista. E a gente vai conseguir orientar bastante gente lá, sim. É um chamar a atenção, as né? pessoas lá também. Não vai ser uma consulta Sei, médica. mas vão conversar com as pessoas. Isso, exatamente. Um atendimento bom. prévio, né? Para talvez conhecer os hábitos e falar, olha, você realmente precisa ir para o médico agora, urgente, né? Isso. Seria mais ou menos isso. Exatamente. A gente vai conscientizar da importância, né, do exame, da prevenção. Acho que vai ser um evento muito legal. O fumo tem diminuído, né? Com toda essa propaganda, né? Negativa, anti-tabaco, é que é verdade. positiva no fundo, verdade, né? é verdade. O fumo tem diminuído e isso é muito bom, né? Sim. Eu espero que que a gente consiga banir esse problema aí em breve da nossa sociedade. E vamos lembrar que quando a gente fala em cigarro, né, não é só na prevenção do câncer, né, de cordas vocais, mas também em outras situações, em outros tipos de câncer, né, buscando realmente saúde de uma forma geral, né, todo, né, doutor? É verdade. Isso é importantíssimo, É né? verdade. Vamos só recapitular então nossa conversa, né? A dor, doutor, só vai acontecer então em casos extremos, mais avançados, seria isso? Isso. No câncer de supraglote, a dor pode estar mais presente, principalmente no deglutir. Ok, Exatamente. perfeito. O sintoma mais precoce, normalmente, do câncer de pregas vocais é a disfonia, isso quer dizer, a rouquidão persistente. Então, para quem trabalha com a voz, ter um câncer desse é algo que acaba com a carreira, né? Sim, exatamente. Ele volta com a mesma voz ou não? Pode ser que volte, mas isso depende muito de caso para caso. O nosso ex-presidente, o Lula, ele teve um câncer de laringe alguns anos atrás e foi optado por não ser operado para justamente preservar a voz dele. Ele fez um tratamento somente com quimioterapia, justamente para que preservasse a voz, para que ele pudesse falar melhor. O Silvio Santos teve também, não teve? O Silvio Santos eu não tenho certeza. Não sei se Eu ele não teve, lembro não sei se era disso, não lembro disso. nódulo, Acho que tinha alguma um nódulo, coisa Maria, teve, alguma coisa assim. ele teve algo também importante na assim, voz. na voz. Ô, doutor, e aquelas pessoas que têm aquela rouquidão constante? Olha, a gente tem que ver o que é, né? Na Então, grande... desculpa, é alguma coisa. É alguma coisa, provavelmente. Né? A gente tem que diagnosticar. Graças a Deus, na grande maioria das vezes, não são lesões graves. Pode né? ser uma má formação genética, nesse caso, que causa essa rouquidão? Então, doutor, pode ser? Existem lesões bem pequenininhas na prega vocal que só se manifestam quando o paciente usa muito a voz. Então, por exemplo, usa a voz de forma profissional. Um cantor, um apresentador, um locutor. Se ele não fizesse esse tipo de atividade, talvez a rouquidão nem aparecesse. E também isso é genético, está lá desde o nascimento, congênito a gente chama. E existem lesões, sim, que aparecem durante a vida, com o mau uso da voz, né? Sendo a principal delas o nódulo vocal, popularmente conhecido como calo vocal. Tem uma dúvida, gelado, porque muitas Boa essa. muita gente que trabalha com a voz fala, cantores, eu não tomo gelado de jeito nenhum, apresentadores. Isso é real? É verdade? É real. É? O gelado, quando a gente toma alguma coisa gelada, costuma ressecar um pouco mais a nossa mucosa. Né? E todo o nosso trato respiratório, nosso trato aéreo, nosso trato vocal, funciona melhor quando ele está úmido. Né? Então, é importante, sim, tomar muita água, né? Evitando líquidos gaseificados, os refrigerantes, né? olha aí. Que também não é legal. Mas muita água e que não esteja gelada. Temperatura ambiente, o ideal seria isso, né? Perfeito. Toma minha água. Toma sua água, tomar cuidado então com o ar-condicionado, isso é muito bom, né? Ar-condicionado evitar também na medida do possível, né? Nesse claro calor. que aqui, nesse calor, né? Esse calor que a gente... Nesse calor. Aliás, hoje, Difícil. a gente falou sobre o Facebook, né? Hoje eu também vi um viral lá no Facebook que o Brasil esse ano vai ter 4 estações. Verão, calor,
acho que é morno e escaldante, alguma coisa nesse sentido, né? Acabaram com as outras estações do ano aí. Cadê o inverno? Cadê o inverno? E com isso a gente sofre e os níveis de poluição vão aumentando, porque o ar fica seco, né, doutora? Tem uma massa de ar que não sai daqui, pelo menos do Sudeste, né? Impede isso, né? Doutor Bruno, muito obrigado pelos esclarecimentos. Bom trabalho amanhã, né? O Sabadão vai estar trabalhando aí, mas é uma forma de levar saúde e conscientização também para as pessoas. Se eu for andar no Ibirapuera, eu vou lá Claro, procurar por favor. Vamos fazer agora então o intervalo, gente. No próximo bloco, a doutora Mirela Guilhem vai estar com a gente aqui, fonoaudióloga, porque a gente vai continuar falando sobre voz. Daqui a pouquinho, então, Tudo Posso já volta.